Queridos irmãos, com muita alegria nós estamos apresentando neste momento uma reflexão bíblica baseada no livro do Êxodo. E nós queremos apresentar para você hoje a mensagem cujo título é As Sutis Propostas do Diabo para a Igreja de Jesus. E o texto que nós selecionamos para essa reflexão é Êxodo capítulo 7, versículo 14. E a partir desse texto nós vamos compreender como Satanás, na história do povo de Deus, seja através do faraó do Egito, seja através das sutis propostas do mundo, ainda tenta manter-nos escravos do pecado. Portanto, vamos ler o que nos diz Êxodo capítulo 7, versículo 14. A palavra de Deus nos diz assim: Então disse o Senhor a Moisés, obstinou-se o coração de Faraó, e ele recusa deixar ir o povo. O que nós vemos nesse texto é a história da libertação do povo de Israel. O livro do Êxodo ele é constituído de 3 partes distintas. A primeira parte diz respeito justamente a esse período de escravidão do povo hebreu na terra do Egito. A segunda parte do livro nos mostra como Deus usou de mão poderosa através de Moisés para libertar o povo. Então, nos fala sobre a libertação, e a terceira parte do livro nos mostra como Deus se revelou ao povo através das suas leis e, portanto, nos fala da revelação. Na parte primeira, que é a parte que relata a escravidão, nós vimos como Deus primeiro prepara Moisés para ser o grande líder daquele povo e depois mostra como ele, com mão forte, mostrou sinais e prodígios a Faraó, ao povo hebreu e também ao povo egípcio, para revelar-se como Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Quando nós lemos o texto e a história da libertação, nós vamos ver que houve resistência da parte de Faraó para aceitar o desígnio de Deus de ordenar a Moisés que levasse o povo para fora do Egito a fim de que pudesse adorá-lo. E quando nós lemos esse texto e em contexto com toda a Bíblia, vamos perceber que temos aqui uma tipologia da própria igreja do Senhor Jesus Cristo que nasce lá no Novo Testamento. O Antigo Testamento, em vários aspectos, é uma tipologia do Novo Testamento. E nesse caso em particular, o texto e a história de Israel nos mostra que há muita semelhança entre a libertação, a formação do povo, a libertação e a maneira como o povo se conduziu em direção à Nova Canaã, ao a Canaã, como a igreja de Jesus hoje, povo liberto do pecado, liberto do mundo, também caminha em direção à Canaã celestial. Isso fica muito claro quando nós lemos, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 10, dos versos 1 ao 4, onde encontramos o seguinte texto: Pois não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e na nuvem e no mar todos foram batizados em Moisés, e todos comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. O que vemos aqui é uma comparação entre o povo hebreu, enquanto povo peregrino no deserto, e a igreja do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo compara as duas partes, dizendo que assim como o povo hebreu, todos eles estiveram debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, ou seja, todos experimentaram um batismo, a exemplo do que nós também experimentamos como igreja de Jesus, considerando ser o batismo uma imersão. Então, enquanto as águas do mar se separavam, formando um grande túnel, e enquanto a nuvem, que é constituída de água em forma de vapor, pairava sobre eles. Portanto, debaixo da nuvem e entre as paredes das águas do Mar Vermelho, aquele povo experimentou simbolicamente o batismo que nós experimentamos. Também todos eles comeram de um mesmo alimento espiritual, porque comiam do maná, à semelhança de nós que participamos da ceia do Senhor, que experimentamos no ato da ceia o simbolismo da substituição vicária de Jesus pelos nossos pecados. E ainda diz que todos eles beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha que os seguia. Em alguns momentos a palavra nos diz que de uma rocha, como a rocha de Horebe, jorrava água que alimentava todas as pessoas,
e a palavra está nos dizendo que aquela rocha que jorrava água é uma tipologia do próprio Senhor Jesus, que diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras, aquele que crê em mim, do seu interior correrão rios de água viva, conforme ele nos declara em João capítulo 7, versículos 37 a 39. Mas ao olharmos então para esta tipologia, vamos perceber que, a exemplo da resistência que o diabo tem para com o povo de Israel, na figura do faraó do Egito, não deixando-os ou não querendo deixá-los sair do Egito para adorar a Deus, também o diabo hoje apresenta propostas sutis para a igreja do Senhor Jesus, a fim de que ela não saia do seu estado de escravidão para a libertação em Cristo Jesus. O diabo apresentou através de Faraó, ou o Faraó apresentou através da sedução satânica, 4 propostas que vão sendo repetidas ao longo da história, de maneiras aparentemente diferentes, mas com a mesma fundamentação, para a igreja do Senhor Jesus em todos os tempos. Quais são então essas propostas que nos são apresentadas a exemplo e a tipologia do povo de Israel no Egito? A primeira proposta: não saiam do nosso meio, diz Faraó. Como assim? Se você abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 8, verso 25, você vai encontrar justamente esta proposta primeira. Diz-nos a palavra, Êxodo 8, 25, então chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Ora, Moisés vai a Faraó e disse o que o Senhor disse: o Senhor assim o diz, deixa sair o meu povo para que me preste um culto. Então esta é a ordem expressa de Deus. O povo de Israel, ou o povo hebreu, tem que sair daquele lugar, tem que sair do Egito. Depois das pressões iniciais sofridas por Faraó e pelo seu povo através das 10 pragas do Egito, então ele chama Moisés e Arão e lhes permite fazer aquilo que pedem, quando diz: ide e oferecei sacrifícios ao vosso Deus, mas façam isso nesta terra. Em outras palavras, vocês podem fazer o culto de vocês, vocês podem fazer a adoração de vocês, mas não saiam do nosso meio, permaneçam aqui como vocês estão. E qual foi a resposta de Moisés? Nós vemos que a resposta de Moisés em Êxodo capítulo 8, verso 26 e 27 foi muito clara, quando Moisés responde: não convém que assim se faça, porque é abominação aos egípcios o que havemos de oferecer ao Senhor nosso Deus, sacrificando nós a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Havemos de ir a caminho de 3 dias ao deserto para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenar. Então, na verdade, a resposta de Moisés foi: nós não queremos fazer o nosso culto aqui, porque vocês não vão compreender aquilo que nós estamos fazendo. Na verdade, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, o apóstolo Paulo nos declara: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, enquanto ele, o homem espiritual, por ninguém é discernido. Então, o que nós estamos percebendo é que continua a mesma premissa de que as pessoas do mundo não compreendem as coisas que nós fazemos em termos de adoração ao nosso Deus. É preciso separar-se desse povo, é preciso separar-se do mundo. Não é possível você estar no mundo e adorar a Deus. A própria palavra diz: de uma mesma fonte não pode jorrar água boa e água ruim. Que comunhão há entre luz e trevas? Então diz a palavra: saí do meio deles e eu vos receberei. Vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. A proposta de Faraó é uma proposta sutil, uma proposta sedutora. Ele concede que o povo faça adoração, porém não deve estar longe dos seus olhos. Façam aqui mesmo nessa terra. Não saia do mundo, permaneça no mundo. Mas a palavra de Deus nos diz: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vós não sois do mundo, como eu do mundo não sou, nos declara o Senhor Jesus. Faraó então endureceu o seu coração, não permitiu que o povo fosse, e Deus novamente manda Moisés a Faraó dizendo: deixa o meu povo sair, para que me preste adoração. E aí, na pressão, Faraó faz
a segunda sutil proposta para Moisés e para o povo dos hebreus. Ele diz: fiquem perto de nós. Ora, na primeira proposta façam culto no nosso lugar, onde nós estamos, no nosso meio. Com a resistência e a decisão de Moisés de não aceitar a proposta, ele então flexibiliza um pouco mais, dizendo: então não vão muito longe. Olha o que diz em Êxodo 8, 28. Então disse Faraó: eu vos deixarei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente não ireis muito longe, e orai por mim. A proposta agora é sutil ainda, é uma proposta que aparentemente abriu a concessão. Então vocês podem sair do nosso meio, mas vocês não devem ir longe. Vocês devem estar próximos o bastante para que os nossos olhos contemplem vocês, ou para que vocês mesmos observem o nosso comportamento. A resposta de Moisés foi também muito clara. O verso 29 e 30 nos diz: respondeu Moisés: eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor, que esses enxames de moscas se apartem amanhã de Faraó, dos seus servos, do seu povo. Somente não torne mais Faraó a proceder dolosamente, não deixando ir o povo para oferecer sacrifícios ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. Amados, aqui parece que Moisés aceitou a proposta de Faraó. Eu vou fazer a oração, a praga que vocês estão tendo, que é a praga do enxame das moscas, vai cessar. Eu vou orar a Deus, inclusive vou orar ao Senhor por você. Porque Faraó aparentemente mostrou-se amigo deles, dizendo: orem por mim, eu creio no seu Deus. Ora, a amizade do mundo é inimizade para com Deus. Aqueles que se constituem amigos do mundo tornam-se inimigos de Deus. Nós temos que nos lembrar que muitas vezes o mundo é sutil, exatamente assim como Faraó. Não fiquem longe de mim, não fique longe das minhas músicas, não fique longe dos meus filmes, não fique longe das minhas novelas, não fique longe dos meus valores, não fique longe dos meus comportamentos, da minha ética, não fique longe das minhas falcatruas. E ainda dissimuladamente pede, ore por mim. Há pessoas que dizem assim: eu sou amigo do Evangelho. Amigo do Evangelho é aquele que serve a Jesus. O Senhor Jesus diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Há muitas pessoas que dizem que são amigos do Evangelho, mas infelizmente são tão inimigos de Jesus quanto qualquer outro que persegue o Evangelho. Porque ou você está dentro ou você está fora. Esta sutil proposta de não fiquem longe de nós também foi rejeitada, graças a Deus. Diante da pressão e das pragas vindo sobre o povo do Egito, Faraó então apresenta uma terceira proposta a Moisés. Uma outra proposta que também nos parece muito sutil e também tende a envolver e a confundir o povo de Israel, o povo hebreu, bem como a igreja de Jesus, considerando que as propostas, ainda que feitas em tempos diferentes, são exatamente as mesmas. Ora por Faraó, ora pelo diabo em relação ao povo de Deus. Terceira proposta: não precisa ir todo mundo. Em Êxodo, no capítulo 10, nós encontramos justamente isso. Não será assim. Agora, ide vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E foram expulsos da presença de Faraó. Então, no capítulo 10, verso 21, o Faraó, ele percebe que não tem como impedir que o povo saia, mas ele precisa das garantias de que a influência dele, que o poder dele, que a dominação dele ainda estará sobre aquelas pessoas. Então, qual é a ideia? Vocês não vão precisar ir todo mundo. Ou seja, você pode ir para a igreja, mas não precisa levar a família toda. Você vai consagrar a Deus, você não precisa consagrar todo mundo. Você vai orar ao Senhor, mas não precisa ficar orando o tempo todo por todas as pessoas. Na verdade, o que ele está dizendo é: desde que parte da sua vida, desde que parte da sua família, adore ao Senhor. Você vai para o culto e não se preocupa em levar os seus filhos? Você não se preocupa em levar os seus filhos para a escola bíblica dominical? E, consequentemente, eles estão aprendendo com a sua atitude que não precisa ir todo mundo, e quando ele crescer, ele vai aprender exatamente a mesma coisa. Quantos lares estão vivendo hoje a tragédia de filhos desviados, porque no tempo oportuno
deram ouvidos a essa sutil proposta do diabo. Você não precisa ir ao culto hoje, domingo, vai descansar. Você não precisa ir todos os dias, você está cansado. E seus filhos estão observando o seu comportamento e um dia vão dizer para você: as suas atitudes me impediram de ouvir as suas palavras. Não precisa ir todo mundo. Eu me lembro, quando era criança, a minha mãe, serva do Senhor, comigo e mais 4 irmãos, precisou participar de um culto, queria participar de um culto e ela assim o fez. O problema é que ela estava só, nosso pai não estava em casa e nós, claro, crianças muito bagunceiras, estávamos dando muito trabalho para ela. E era uma tarde, nós íamos a um culto ao ar livre e havia chovido e o bairro onde nós morávamos era um bairro com bastante lama, não havia pavimentação. E eu me lembro que com muita dificuldade ela nos arrumou para ir àquele culto ao ar livre que ficava a cerca de 1000 metros de distância da nossa casa. Quando ela nos alinhou na estradinha de chão ainda molhada para que pudéssemos ir a este culto e ela indo atrás, de repente ouvimos um barulho e olhando para trás vimos que ela havia caído em uma pequena vala de água. Ela se sujou toda e ela se levantou, olhou para nós com um rosto bastante desfigurado de ira e disse para nós: o diabo não quer que a gente vá para o culto, mas nós vamos, fiquem aqui. Voltou em casa correndo, trocou de roupa e nós fomos para aquele culto. Chegando lá, era uma tarde de domingo, as pessoas estavam ouvindo a palavra, a pregação, ainda que em função da chuva o ambiente todo estava bem encharcado de água, mesmo assim havia ali crentes em Jesus proclamando o Evangelho. Eu me lembro que nós pequenininhos começamos a brincar e o meu irmão menor que eu, também brincando, entrou debaixo de um pequeno cercado onde havia uma árvore e era um cercado com arame farpado e ele, não percebendo, encostou o rosto naquele arame e aconteceu de um corte que pegou aqui no sobrecílio dele e cortou bastante, de forma que a pele caiu sobre o olho e foi assim uma cena muito desagradável, muito sangue e muita dificuldade para levar ao médico e mesmo assim foi socorrido e graças a Deus não houve maiores sequelas. Passado o tempo, e algum tempo atrás eu estava conversando com esse meu irmão que hoje também é um pastor, servo do Senhor Jesus. E eu olhei e vi aquela pequena cicatriz sobre os olhos dele e lembrei do fato. E ele disse assim: bendita é esta cicatriz que não me deixa esquecer a determinação da nossa mãe. É assim, o diabo ele faz propostas para você. Não precisa ir todo mundo, poupe os seus filhos. Está chovendo muito, está muito quente, está muito frio, está muito longe. Tantas são a proposta. Vá só você. Mas na verdade, o que Moisés responde para Faraó é importante. Não será assim. Nós vamos todos. Em Êxodo 10, 22, 23, ele nos diz: estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não se viram uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas para todos os filhos de Israel havia luz nas suas habitações. Ora, o que Deus está fazendo aqui, meus amados, é mostrar exatamente como Ele age quando você toma a determinação. Não é à toa ou por acaso que 3 dias foi o prazo que Deus estabeleceu, tanto para que o povo saísse do Egito, como para que a praga das trevas se manifestasse. 3 dias representa a sepultura do Senhor Jesus Cristo. 3 dias representa o tempo que Jesus ficou morto e sepultado ali no Calvário. 3 dias representa para nós a morte para o mundo. Enquanto o Egito estava em trevas, o povo de Israel estava em luz. E Faraó ficava confuso com esta manifestação de Deus para com o povo hebreu. Deus cuida dos seus. Todos aqueles que experimentarem a morte em Cristo Jesus vão viver na luz e não nas trevas. A palavra diz que o Senhor nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, é necessário que consagremos todo o nosso ser e toda a nossa família ao Senhor. Nos esforcemos para conduzi-las à presença do Senhor. A quarta e última proposta do Faraó, diante da negativa, mais uma vez, de Moisés e da manifestação poderosa de Deus em dispensar as pragas ainda sobre eles, e pragas cada vez mais violentas, mais fortes e inexplicáveis, então ele, por fim, chama a Moisés e diz para Moisés a quarta proposta, que é: não consagrem os seus bens.
Isso está em Êxodo 10, verso 24. Então mandou Faraó chamar Moisés e disse: Ide e servi ao Senhor. Somente fiquem os vossos rebanhos e os vosso gado, mas vão juntamente convosco os vossos pequeninos. Ora, na proposta anterior ele disse: vão só os homens, porque é isso que vocês pediram. Agora ele concede que vão todos os hebreus, homens, mulheres, inclusive os pequeninos, mas fiquem aqui os seus bens, ou seja, não consagrem os seus bens à adoração a Deus. E qual foi a resposta de Moisés? Verso 25 e 26 do capítulo 10 nos mostra qual foi essa resposta. Moisés, porém, disse: Tu também nos tens de dar nas mãos sacrifícios e holocaustos, para que possamos oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque dele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com o que havemos de servir ao Senhor até chegarmos lá. Moisés não apenas diz: nós vamos com tudo que temos, nós vamos com todo o nosso gado, com todos os nossos bens, mas tu também vai nos dar o material para que possamos oferecer os sacrifícios ao Senhor. E de fato, vamos perceber na história que Faraó atendeu, e o povo do Egito, quando dispensava, despedia-se do povo de Israel, lhes concedeu muito despojo, muito ouro, prata, pedras preciosas, etc. E tudo aquilo serviria lá na frente para adorar ao Senhor. Mas o que Moisés está nos ensinando aqui é que nós temos que servir ao Senhor com nossa família e com os nossos bens. Nenhuma unha ficará no Egito, ou seja, tudo que nós temos pertence ao Senhor. Como diz Moisés, nós não sabemos exatamente com o que servir. Então, tudo que temos, tudo que somos, pertence ao Senhor. A proposta sutil do Faraó: não consagre os seus bens a Deus, continua sendo ainda ouvida por muitos ouvidos cristãos. Pessoas que não separam as primícias para o Senhor, não são fiéis dizimistas ao Senhor, não contribuem para a causa do Senhor. E Deus, por consequência, fica impedido de trazer a sua bênção de prosperidade sobre essas vidas. Mas o que lhes falta? Temor e fé, amor para com a obra do Senhor. Mas, na verdade, o que cada crente, ao ser negligente com a sua mordomia espiritual, com a sua mordomia cristã, ele está dando ouvidos à voz de Satanás, dizendo exatamente como o Faraó disse para o povo hebreu: não consagre os seus bens ao Senhor. Vá você sozinho, vá de bolsos vazios para o culto ao Senhor. Eu me lembro daquela expressão de Davi, quando, para construir o templo, conclama o povo a fazer a sua oferta e diz: e que ninguém compareça diante do Senhor de mãos vazias. Por quê? Porque nosso Deus merece o melhor e Ele nos ensinou como participar da obra do Senhor. O Senhor nos diz que Deus ama ao que dá com alegria. Então, ofertar com alegria, participar do culto com alegria, participar do culto com os bens que Deus nos tem dado, é uma maneira de também estar adorando ao Senhor. O Faraó não teve como reagir, mas no capítulo 10 de Êxodo, versos 27 e 29, nós encontramos esta expressão com a qual terminamos esta reflexão. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e este não os quis deixar ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim, guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que me vires o rosto, morrerás. E a resposta de Moisés foi: respondeu Moisés, disseste bem, eu nunca mais verei o teu rosto. Moisés estava convicto de que aquela era a última proposta que Faraó lhe faria. E a partir daí, ele então sabe que Deus tomará as suas providências, e a seguir, então, as últimas pragas acontecem, e de fato, Moisés nunca mais viu o rosto de Faraó, porque Deus, no tempo determinado, trouxe livramento a ele e ao povo hebreu. Assim acontece, meus amados irmãos, olhando para a história do povo hebreu e olhando para a história da igreja, percebemos exatamente isso, que as propostas são sempre as mesmas. Adore a Deus no mundo, ou fique próximo do mundo, ou não precisa consagrar toda a sua família ao Senhor.
ou não precisa consagrar os seus bens a Deus. Seja parcial. E tudo isso nos leva a ver que o diabo ainda anda ao derredor, bramando como leão, armando as suas astutas ciladas, buscando a quem possa tragar. E a palavra diz, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então que Deus nos abençoe a sermos diligentes e a verdadeiramente sairmos do mundo, sairmos da escravidão, sairmos do Egito em direção à nova Canaã, sairmos radicalmente, conscientemente, com todo o nosso ser, com toda a nossa família, com toda a nossa influência, para prestar culto a Deus. E Ele o receberá e nos conduzirá à nova Canaã, a Canaã celestial. Amém. Vamos orar. Deus querido, obrigado porque o Senhor tem nos ensinado pela Tua palavra como devemos proceder, principalmente quando formos seduzidos pelo diabo, que com as suas astutas ciladas tenta nos desviar do propósito de vivermos uma vida de adoradores do Senhor. Que esta palavra nos exorte, que esta palavra nos desperte e nos ensine, Senhor Deus, a como verdadeiramente adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Enquanto nós que saímos do Egito, da escravidão do pecado, estamos caminhando para a nova Canaã. Obrigado, Senhor Deus, pela libertação que temos em Cristo Jesus, que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. É a nossa oração de gratidão, em nome de quem nós te oramos. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.